O São Paulo consegue se aproveitar de duas expulsões burras do lado do Corinthians e vence o Majestoso em Brasília, porém não encanta. Já no Rio de Janeiro, Tite é demitido do Flamengo. Bem, só fazer esse pequeno complemento na introdução, né? O jogo que eu realmente vi deste último domingo foi o Majestoso entre Corinthians e São Paulo disputado em Brasília. Então esse jogo aqui que eu vou comentar e vai ser o foco desse vídeo, tanto que teve um palco maior, tanto no título quanto na thumb realmente desse vídeo. Porém eu acabei sendo surpreendido pela demissão do Tite, que é um assunto relevante, né? Na manhã dessa segunda-feira. Então eu vou deixar o finalzinho do vídeo, né, reservado para eu falar dessa demissão do Tite, o que eu acho, por aí vai. Falando do Majestoso em si, do lado do São Paulo, você tinha um time que vinha pressionado, porque tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, né, na última quarta-feira perante o Botafogo no Morumbis, e agora vi esse clássico aqui contra o Corinthians como uma oportunidade de dar uma resposta para a torcida e realmente melhorar essa fase no Brasileiro e buscar essa vaga direta para a Libertadores, que foi dito pelo Zubeldia no pós-jogo, por exemplo, que é o foco da equipe pro resto da temporada. Já do lado do Corinthians, você tem um time que vem numa clara ascensão, tanto em desempenho quanto em resultados, e buscava realmente manter essa boa fase, buscando uma vitória aqui no Majestoso. Com tudo isso dito, as equipes foram escaladas, né, para esse jogo. Do lado do São Paulo, com o Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, uma dupla de zaga com Alan Franco e Arboleda, e o Wellington na lateral esquerda. Bobadilha e Luiz Gustavo na volância, na ponta direita o Wellington Rato, na ponta esquerda Lucas Moura, no meio aqui, mais como um camisa 10 realmente, o Luciano, e no ataque o Caleri. Esse time que ele se assemelha bastante ao time do primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, após o Luciano entrar no lugar do jovem da base, né, o William Gomes. Já do lado do Corinthians você tem o time que ele vem realmente jogando as últimas partidas, com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, André Ramalho e Kaká no miolo da zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. Nesse meio de campo novamente aquele losango, José Martínez aqui mais na base do losango, Charles e Breno Bidon e Rodrigo Garro mais à frente construindo as jogadas. E no ataque aquela dupla padrão, Ángel Romero e Yuri Alberto. Cara, esse primeiro tempo eu não tenho lá muita coisa pra comentar, porque essencialmente foi um jogo ruim. Você tinha um Corinthians que ele fazia uma marcação muito intensa e que muitas vezes funcionava, e que conseguia roubar essa bola em erros de passe do São Paulo e levava perigo a partir disso. Já do lado do São Paulo você tinha um time que não tinha muita ideia pra sair jogando realmente, né? Aproveitava de erros de passe do Corinthians pra criar jogadas mais realmente consistentes e forçava muito essa bola lançada do goleiro pro Caleri tentar escorar e usar muito a velocidade do Lucas para tentar criar uma jogada. É um primeiro tempo muito pautado por erros de passe. Um primeiro tempo tecnicamente muito abaixo do que as duas equipes podem proporcionar. E é em meio a todo esse contexto que o São Paulo, no finalzinho do primeiro tempo, consegue realmente achar uma chance de perigo. O São Paulo que não finalizou com muito perigo nesse primeiro tempo, né? O Corinthians, eu julgo que teve até as melhores oportunidades, conseguindo criar mais chances. Só que você tem o Caleri no lance de superação, um jogo físico muito bom. Ele tomou 2 trancos, o primeiro do Charles e o segundo do André Ramalho, e conseguiu se manter de pé, chegou na área e acabou perdendo equilíbrio, né? Quando chegou na área já estava meio que cambaleando. Tentou fazer o cruzamento, acabou que ninguém chegou, porém, aí você tem o lance do pênalti, o Fagner dando uma solada completamente burra e desnecessária em cima do Caleri, pênalti muito bem marcado, e me impressiona o juiz ele não ter marcado ainda no campo, né, foi necessário o VAR para corrigir esse erro crasso do juiz. E aí, cara, pô, eu tenho que tirar um tempinho aqui pra comentar do Fagner. Você é o jogador mais experiente do Corinthians em campo, o cara que tem mais tempo de casa, 9 anos, 35 anos na cara de vida, você é o capitão da equipe. E novamente você pipoca em jogo grande. Novamente o Fagner ele faz uma grande besteira em um clássico, em um jogo que tem uma grande importância pro Corinthians. Uma possível vitória do Corinthians contra o São Paulo, ainda mais pelo resto da rodada, né, como se sucedeu, tiraria o Corinthians da zona de rebaixamento. E aí você tem o Fagner basicamente estragando o jogo do Corinthians, que na minha opinião era melhor que o do São Paulo, embora não fosse lá muito bom. Você estraga isso completamente, com uma expulsão burra, com uma suada totalmente desnecessária, num jogador que já estava praticamente caído, no lance que estava morto. E aí ele acaba recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. Eu acho que o primeiro amarelo dele em cima do Lucas Moura é um pouquinho forçado, mas, cara, viemos a convir, esse lance era pra vermelho direto, pô. É uma solada completamente desnecessária no Caleri. E aí você tem um lance um tanto quanto grotesco na minha visão, que é o Luciano brigando com o Lucas pra ver quem vai bater o pênalti. Cara, a gente viu no meio da semana o Lucas Moura ele passando por um momento que psicologicamente é muito forte, né? Que é você perder um pênalti que muito provavelmente daria classificação pro seu time numa Conmebol Libertadores. E aí o Luciano, ao invés de tentar
dar esse up pro Lucas, que é o batedor oficial de pênaltis do São Paulo, ele vai lá tentar pegar a bola. Tudo bem que eu sei que o Luciano ele tenta construir essa narrativa, que é carrasco do Corinthians, por aí vai. Só que, cara, não se faz isso ainda mais com o Lucas. Esse pênalti ele era de um peso gigantesco pro Lucas. Tudo bem, se ele perde, aí a situação poderia ficar muito mais complicada. Só que ele foi lá, botou a bola debaixo do braço, bateu bem. O Hugo, ele quase chegou na bola, né? O Hugo ele não tem culpa nenhuma desse gol aqui, realmente. E esse gol, ele tem um peso gigantesco pro Lucas e pro São Paulo. Porque você sai na frente do placar em um jogo que você não vinha bem. E do lado do Lucas, você tira todo aquele peso do pênalti perdido quarta-feira. Então, cara, realmente eu acho que o Luciano foi muito mal nesse lance, cara. Pô, gente, além de tudo, você bota um peso ainda maior em cima do Lucas. Já tinha um peso da eliminação, agora você tem o peso dessa discussão com o Luciano. Pô, o cara é o batedor oficial, pelo amor de Deus, né? E esse primeiro tempo muito ruim, ele acaba com esse cenário, com o São Paulo achando um gol importantíssimo e, além de tudo isso, conseguindo ter a vantagem numérica pro segundo tempo. E pra esse segundo tempo, eu acho que fica a minha maior crítica contra o jogo do São Paulo e o jogo dos Beldia. Você está com 1 a 0 no placar, você tem um adversário, né, o seu rival, com um jogador a menos, e agora você vai ter espaço. E o Ramon Dias, ele substituiu no intervalo e deixou realmente muito espaço pro Corinthians. Aqui eu vou falar as alterações que ele fez logo na volta do intervalo. Matheus Bidu sai e entra Félix Torres. José Martínez sai e entra André Carrilho. E Breno Bidon sai e entra o Igor Coronado. Com essas substituições, o Corinthians ele não tinha nem lateral direito nem lateral esquerdo. Naturalmente, os espaços eles iriam se abrir. Como se abriram? Você tem lances de contra-ataque, lances claros que o São Paulo poderia ter matado o jogo nesse segundo tempo, porém não matou. O São Paulo, mesmo tendo um jogador a mais, mostrou uma dificuldade de criação imensa. E além disso, tava com uma tarde muito mal inspirada de certos jogadores. Cara, o Wellington Rato fez uma partida tenebrosa. Ele sai no lance cara a cara com o Hugo Souza e ele manda pra longe do gol. O Hugo ele nem precisou trabalhar. Se o Hugo não tivesse pulado na bola, o gol não teria saído. E assim, o São Paulo ele vinha criando, vinha tendo espaço principalmente nessas laterais, porque agora o Corinthians ele tava só focando no jogo pelo meio, e não conseguia matar o jogo. E do lado do Corinthians, você tem um time que melhorou. O Corinthians, com um jogador a menos e com as substituições do Ramon Dias, melhorou. Com o Carrilho, cara, fazendo uma partida sensacional. Eu ainda vou falar disso no bloco aqui, falando do futuro do Corinthians. O Igor Coronado novamente jogando muito bem. O Corinthians conseguiu criar chances com o Romero num cruzamento do Igor Coronado depois de uma jogadinha individual maravilhosa, que a bola acabou passando por baixo do Romero. E depois, em um lance que o Romero ele consegue cortar o zagueiro, mas acaba recuando a bola pro Rafael, basicamente. E o Corinthians ele vinha melhorando, o São Paulo vinha desperdiçando as chances que tinha, o Corinthians vinha crescendo, e aí tem um lance, cara, de burrice gigantesca do André Ramalho. Com a bola parada, o Luciano tenta dar um chapéu no André Ramalho, e aí ele solta uma cotovelada no Luciano. Cara, o Corinthians ele teve o seu jogo completamente minado por 2 jogadores experientes fazendo erros crassos de comportamento. Faltou psicológico para 2 dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians. Gente, assim, eu tenho pra mim que com a bola jogada, com a bola no pé dos jogadores realmente, o Corinthians ele foi muito superior ao São Paulo, principalmente por ter conseguido deixar o jogo mais ou menos de igual para igual, mesmo no 9 contra 10. E, cara, eu acho que o Corinthians só não ganhou esse jogo aqui por conta da burrada realmente dos seus jogadores que são muito experientes. Se o Corinthians ele ficasse 11 contra 11, ainda mais com essa melhora pro segundo tempo, poderia muito bem ter vencido o São Paulo. Mas aí eu também tenho que deixar aqui a crítica contra esse lance do André Ramalho. A gente teve lances no primeiro tempo muito semelhantes a esse do André Ramalho, que o juiz ele não deu nada, que o VAR ele não chamou também para revisar, continuou normal. Você tem uma cotovelada do Alan Franco no Romero e um cruzamento que poderia até gerar um pênalti, e você também tem o Caleri deixando o braço do André Ramalho no lance em que saia de contra-ataque. Então, na minha visão, você teve realmente um critério que não foi aplicado para um e foi aplicado para outro. Isso aqui tem que ser dito. Não achei uma boa atuação do árbitro no majestoso de ontem em Brasília. Porque eu vejo esse lance do Caleri aqui sendo passível para a chamada de cartão vermelho e no mínimo amarelo, e ainda teria o pênalti numa cotovelada que teve no lance do Romero. Esse lance do Romero ainda passa um pano, porque a imagem realmente é muito precária e isso aí tem que ser dito, cara. Como as imagens do VAR são ruins. Os caras têm que dar o zoom, fica tudo pixelado, horroroso. Só que esse lance do Caleri, ele era claro e o juiz estava de frente. Então eu vejo realmente um critério que foi aplicado para um e não foi aplicado para outro. Mas com isso dito, as expulsões do Corinthians são extremamente justas, porque 2 jogadores foram burros e minaram o jogo do Corinthians. E aí com esse contexto realmente mais espaço, o São Paulo acabou fazendo 2 a 0 e ampliando o placar com a Arboleda depois de um cruzamento do Lucas. Ele subiu sozinho na área e fez o 2 a 0 que, por enquanto, realmente sacramentaria a vitória do São Paulo. E mesmo no 11 contra 9, o São Paulo continuava desperdiçando chances e o Corinthians vinha pra frente e ainda conseguiu diminuir o placar.
estava 2-0, você tem um lance em uma cobrança de falta do Coronado, a bola acaba sobrando ali pro Félix Torres, que manda pra área, o Romero escora, André Carrilho passa pro Yuri Alberto, que estava completamente livre na área, e o Yuri, dessa vez, ele não pipocou, só mandou petardo pro fundo do gol do Rafael, diminuindo a partida. E aí faltava mais ou menos uns 10 minutos para acabar o jogo e você tem basicamente um pandemônio, porque o São Paulo ele não matou a partida. Fez o 2-0 com a Arboleda, porém ao invés de ir pra frente, aproveitar os passos que tinha e fazer o terceiro, decidiu basicamente, talvez por uma soberba dos jogadores, eu não entendi muito bem, não matar o jogo. E aí, cara, até o final do jogo você tem aquele clima, putz, será que o Corinthians vai empatar? E o São Paulo desperdiçando chance. E acabou que no último lance do jogo, a vitória do Tricolor foi selada, né? Você tem o Corinthians com dois meio-campistas, né? O Coronado e o Carrilho na zaga, tava todo mundo lá na frente. O Corinthians foi pro tudo ou nada, o que eu não julgo errado, cara. Perder de 2-1 ou perder de 3-1 não faria diferença naquele contexto, então o certo mesmo era se lançar para o ataque. Aí acabou deixando espaço, você tem um lançamento do Lisieiro pro André Silva vem, bate na saída do Hugo Souza e sacramenta o placar 3-1. E com isso você tem o fim de jogo. Respondendo a pergunta da Thumb, o placar ele foi justo? Cara, é aquilo, pela burrice dos jogadores do Corinthians, é evidente que o placar ele foi justo, porque o São Paulo realmente mereceu vencer essa partida por conta dos erros do adversário, mas em futebol jogado, eu discordo bastante, eu vou falar isso bem agora. Falando inicialmente do São Paulo, que é o vencedor da partida, né? Cara, o São Paulo necessitava dessa vitória. É uma vitória que ela melhora a moral do elenco, afinal, tinha acabado de ser eliminado de uma competição internacional que é a Libertadores, com um peso muito grande de erros de dois ídolos que são Caleri e Lucas. Porém, essa vitória ela não pode mascarar uma atuação fraquíssima do São Paulo dos Beldia. É um time que sofreu e muito para criar e que se não fosse por dois erros infantis e burros de jogadores do Corinthians, não teria vencido essa partida. Eu garanto isso. O São Paulo ele desperdiçou inúmeras chances no 11 contra 9 para matar a partida e até aplicar uma goleada. Cara, esse jogo poderia ter sido tranquilamente 5-6-1. E o São Paulo simplesmente não conseguia matar o jogo. Não conseguia criar claramente, mesmo tendo dois jogadores a mais, e quando criava, os jogadores desperdiçavam. Seja por uma soberba, displicência, eu não sei. Isso aqui tem que ser corrigido pro resto do campeonato do São Paulo. Como eu disse na introdução, o campeonato do São Paulo, até pro Zubeldia atualmente, é buscar ir pra Libertadores de forma direta. Eu acho um campeonato justo e realmente eu acho que é isso que o São Paulo vai disputar daqui pra frente. Porém, se você quiser ir pra Libertadores de forma direta, você vai ter que melhorar esse time. Porque não matar o jogo no 11 contra 9 é bizarro. O São Paulo ele passou um perigo ontem, no finalzinho do jogo, com a possibilidade do Corinthians empatar a partida, totalmente desnecessário. Então, realmente, se o time quiser ficar nesse G4, num possível G6, vai ter que evoluir o futebol jogado. A impressão que eu fico desse clássico de ontem é que o Corinthians ele saiu melhor do que o São Paulo, mesmo saindo derrotado. E agora, indo realmente pro lado do Corinthians, cara, é aquilo. O Corinthians ele desempenhou um futebol muito interessante, mesmo no 11 contra 9, foi valente, foi pro ataque, ainda conseguiu diminuir com o Alberto. Mas, cara, no futebol moderno, de alta intensidade, você ter um jogador a menos já é uma diferença gigantesca e faz uma falta enorme. Imagina ter dois, né? E o Corinthians, ele pagou ontem pelo erro de dois jogadores que são experientes. Como eu disse no decorrer do vídeo, se Fagner e André Ramalho não são expulsos, o Corinthians, ele muito provavelmente teria ganhado esse clássico. E agora o que resta é realmente você remontar tudo e voltar a focar no brasileiro. A rodada ela foi excelente pro Corinthians, porque do 11º ao 19º, ninguém ganhou. Então, o Corinthians ficou basicamente na mesma. Porém, você fica com aquele sentimento até que ruim, né? Porque se ganha do São Paulo, teria ficado ainda mais tranquilo nessa luta contra o rebaixamento. Só que não vamos fazer projeção, não vamos falar cis, né? A realidade do Corinthians é que o time ele ainda não tá seguro contra o rebaixamento. E tem que abrir o olho. Erros como o de ontem, psicológicos de jogadores que supostamente eram para ser experientes, não podem acontecer quando você está nesse contexto de luta contra o rebaixamento. E o Corinthians ele tem que melhorar isso. O futebol apresentado é muito animador e o Corinthians novamente fez uma boa partida, embora tenha saído derrotado. E agora tem dois jogos importantíssimos e duas finais. Eu nem conto com o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil na quarta-feira. Para mim esse jogo é a parte. O foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Vai ter um jogo dificílimo contra o Internacional que vem numa crescente. 8 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena, sábado, às 19 horas. Jogo dificílimo que um empate eu não considero o fim do mundo, mas o ideal é a vitória. E na quarta-feira, né, na volta da data FIFA, nem sei se vai ser quarta-feira, pode ser domingo, né, tem todo esse rolo da CBF com as datas da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas enfim, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, é na quarta-feira, jogo contra o Atlético Paranaense. Isso é final de Copa do Mundo. Você tem um time que não vence há 2 meses no Campeonato Brasileiro, que você vai enfrentar em casa e precisa ganhar pra ter essa folga.
dos próximos 2 jogos, o mínimo que o Corinthians tem que fazer são 4 pontos, se ele quiser lutar contra o rebaixamento e ficar tranquilo. E o ideal são realmente 6 pontos. Então agora, cara, o Corinthians tem uma sequência dificílima e que tem que abrir o olho, porque a situação não tá tranquila. A rodada amenizou muito a barra do Corinthians, porque ninguém ganhou do 11º ao 19º. Só que ainda não tá tranquila a situação. E realmente, pra finalizar o vídeo aqui, vou dar uma palhinha aqui sobre o que eu achei da demissão do Tite. Ontem eu não vi o jogo completo entre Flamengo e Atlético Paranaense, porém eu vi um pedaço do jogo, né, principalmente no segundo tempo. O que eu vi foi um Flamengo extremamente sem ideias, novamente futebol precário, e que sofreu muito pra ganhar deste Atlético Paranaense, ganhando uma bola no finalzinho e um cabeceio do Gerson, que é fraquíssimo, como eu acabei de pontuar no bloco falando sobre o Corinthians. Então, cara, chegou meio que a gota d'água. É um período complicado pro Flamengo, porque é esse período de eleição, você tem que dar uma resposta pra torcida, tem que ter apoio, e nisso, a melhor saída realmente era a demissão do Tite. Porque agora você melhora todo o anímico. Gente, ontem no aquecimento dos jogadores, o Tite estava sendo vaiado. Agora, com a chegada do Felipe Luiz, esse anímico pelo menos vai mudar. E agora eu vejo o Flamengo com a grande possibilidade de reagir na temporada e ganhar essa Copa do Brasil. Claro, não sei como vai suceder a passagem do Felipe Luiz como interino pelo Flamengo. Só que é um técnico muito interessante e promissor. Eu fico um pouquinho preocupado porque pode queimar o cara. Só que eu acho que foi a melhor escolha pro momento. E ano que vem, para 2025, a diretoria que assumir que escolhe o seu treinador. Então eu achei realmente a melhor decisão a se fazer. A situação do Tite era basicamente insustentável. E falando do Tite em si, eu acho que ele acaba saindo menor do Flamengo. É um treinador que chegou no Flamengo com toda aquela pompa de talvez treinar um time na Europa, depois de 2 ciclos de Copa do Mundo, e não conseguiu dar liga no Flamengo. É um estilo de jogo muito diferente do que a torcida do Flamengo está acostumada, muito por conta disso já tinha uma rejeição prévia, e o Santo não bateu, não deu certo. Vida que segue e, para momento, eu achei a melhor decisão realmente. Você muda todo esse anímico e eu vejo o Flamengo com uma moral diferente, com um espírito, com um ímpeto diferente pro jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que é o foco do time pro resto da temporada. Então, não mais é isso. Realmente, nunca se tem uma terra arrasada no futebol. Do lado do São Paulo, o que parecia ser uma terra arrasada com a eliminação da Libertadores, o time não desempenhando, acabou se sucedendo numa vitória em um clássico, embora o desempenho ruim. E do lado do Corinthians, embora essa derrota tenha vindo, o time jogou futebol para ganhar. E eu acho que o torcedor ele tem que se apegar nisso para esse futuro de luta contra o rebaixamento. Porque o Corinthians ele não foi covarde ontem, não perdeu apanhando. Perdeu lutando e quase empatou. Quem sabe o que seria desse jogo aqui se os 2 jogadores do Corinthians não fossem expulsos, não é mesmo? E realmente, pro lado do Tite, fim da linha. Não tinha muito o que se fazer daqui pra frente. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.